Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse ponto do discurso, Jesus, que estava falando aos discípulos, até aquele momento em que Pedro pergunta: Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E Jesus responde: Quem é o administrador fiel? É para vocês que estou falando. Nesse ponto do discurso, Jesus se volta para a multidão. E o que ele diz agora é para as multidões. Assim diz no início do texto. Então ele faz dois apelos. O apelo para saber julgar, para saber interpretar o que vai acontecer, e o apelo para julgar por si mesmo. São as duas palavras que ele usa. Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? E ele exemplifica isso ao dizer: vocês olham para o céu, vem uma nuvem vinda do ocidente e sabem que vai chover. Vocês sentem soprar o vento do sul e logo sabem dizer que vai fazer calor. Então esse é o primeiro apelo. Saber interpretar os sinais do tempo presente. O segundo apelo: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? E aí o exemplo que ele dá, quando tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Não precisa levar para o juiz dizer o que é justo. Você mesmo pense bem o quanto é justo e o quanto vale a pena levar adiante esse caminho, essa contenda. Então são dois apelos que são permeados por duas parábolas muito simples. Uma observação sobre o primeiro apelo e a primeira parábola. Saber interpretar. As coisas têm significado, mas o significado não está evidente, ele não está escrito, não tem uma receita dizendo isso significa isso. É necessário que a gente saiba interpretar. Isso acontece com muitas coisas na vida e na religião. Por exemplo, é um grande desastre quem lê a Bíblia e não sabe buscar a reta interpretação dela. E nem todo mundo é capaz de dar uma reta interpretação só com a leitura, embora se faça isso fartamente nos nossos dias. Duas coisas tristes que se faz com a Sagrada Escritura. Uma é ler apenas as partes que interessam, e outra é interpretar segundo a própria cabeça, e não segundo a intenção de Deus, ou pelo menos a intenção do autor, o conhecimento do autor que escreveu, do autor sagrado. É preciso interpretar.
até um milagre precisa ser interpretado. Uma coisa maravilhosa acontece e alguém diz foi coincidência, foi sorte. Mas alguém de fé diz foi a ação de Deus. É uma interpretação que essa pessoa dá, mesmo para as coisas maravilhosas e inexplicáveis. Do contrário, todo mundo já teria aceitado a fé, porque já aconteceram tantas coisas maravilhosas, tantos milagres já passaram pelas mãos de médicos, de cientistas que disseram eu não sei explicar isso aqui. E, no entanto, isso ainda fica à mercê da liberdade de cada um interpretar. É uma ação pessoal. É necessário interpretar. A gente aprende a interpretar as coisas físicas porque a gente não aprende a interpretar a vontade de Deus nas coisas que acontecem. Julgar, o segundo apelo, julgar sobre o que é justo por si mesmo. Fazer a consciência funcionar. Às vezes as pessoas se justificam de coisas erradas dizendo todo mundo faz isso. Outros se justificam quando interessa. Não, mas isso é legal, isso é permitido. Quando o mais importante é saber o que é que a nossa consciência nos diz. Uma consciência bem formada. E é esta mesma consciência que nos convida a dar passos, a apaziguar as contendas, os conflitos, a dar os primeiros passos para fazer as coisas boas, não passar a vida só tentando evitar o mal, só tentando fugir das coisas erradas, mas passar também a nossa vida procurando as coisas boas e se esforçando para fazer o bem. São dois apelos muito interessantes que Jesus faz. Claro que no contexto do discurso ele estava falando para as pessoas se posicionarem sobre ele, sobre aquilo que ele fazia, sobre as coisas que ele estava fazendo, sobre a interpretação a respeito da sua própria pessoa, sobre o julgamento e o passo que deveriam dar diante dele. Mas também esses dois apelos têm uma lição aberta que muito nos diz na nossa vida concreta ainda hoje. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.